Bem-vindo ao nosso canal Histórias e Mistérios. Hoje vamos falar um pouco sobre o mistério dos buracos negros, mas antes, curta o canal, se inscreva e compartilhe. Aqui vai um alô especial para um grande amigo, Ayrton de Carvalho, que também nos acompanha. Obrigado, Ayrton. Seus comentários são muito bem recebidos. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Poderá um buraco negro tratar-se de universos deslocando-se em sentido oposto? Imagine uma estrela feita de matéria tão densa que a quantidade dessa matéria, suficiente para encher uma caixa de fósforos, pesasse 10 mil milhões de toneladas. Pois é, para vencer a gravidade da Terra, um foguete precisa atingir uma velocidade de cerca de 40 mil quilômetros por hora. Mas nem mesmo a 1080 milhões de quilômetros por hora, a velocidade da luz, seria possível vencer a enorme força de gravidade dessa estrela, a qual a própria luz estaria sujeita, o que tornaria a estrela para sempre invisível. Os astrônomos consideram provável a existência de tais estrelas, a que chamam buracos negros. Embora estas sejam invisíveis, uma vez que a luz se encontra nelas retida, existem razões para prever a sua localização. Um dos primeiros indícios que levou a considerar-se a sua existência foi o estranho comportamento de uma estrela chamada Epsilon Aurigae, cujo brilho, uma vez a cada 27 anos, diminui pela metade da sua intensidade habitual. Olha que coisa interessante. Agora, seria uma companheira invisível? É do conhecimento dos cientistas que Epsilon Aurigae tem uma companheira que, com ela, roda em torno de um centro de gravidade comum e que, interpondo-se no campo visual da Terra, é provavelmente a causa da redução de luminosidade da primeira estrela. Torna-se, nesse caso, inexplicável que essa companheira não emita raios luminosos, nem ondas de rádio, como as outras estrelas. A solução do problema parece residir na natureza da companheira, que é provavelmente um buraco negro. Os cientistas, eles explicam a origem possível de um buraco negro. O calor de estrelas como o Sol provém da contínua fusão nuclear. O processo que se desenvolve na bomba de hidrogênio. Após bilhões de anos, a reserva de combustível nuclear da estrela começa a esgotar-se. A estrela, então, arrefece e, finalmente, implode, isto é, abate-se sobre si mesma numa questão de segundos. Agora, seria uma anã branca? O Sol sofrerá esse processo dentro de cerca de 8 mil milhões de anos e acabará como um pequeno corpo frio, chamado anã branca. Mas as forças de gravidade em estrelas, uma vez e meia maiores do que o Sol, são muito mais fortes. Quando implodem, estas estrelas reduzem-se, atingindo dimensões inferiores à das anãs brancas, até que o núcleo se torna tão quente que explode. A massa excepcionalmente luminosa resultante é uma supernova. Quando este fenômeno se verifica, uma porção reduzida da estrela permanece no centro, fantasticamente comprimida pela gravidade. É a chamada estrela de nêutrons, mas há estrelas de dimensões incomparavelmente maiores, cujo tamanho equivale a 50 vezes o tamanho do Sol. Quando um desses astros se extingue, contrai-se, atingindo dimensões inferiores às de uma estrela de nêutrons. Se atingir dimensões equivalentes a apenas 2/3 das de uma estrela de nêutrons, a força gravitacional será tão forte que nada, nem mesmo a luz, poderá vencer. Mesmo uma estrela rubro-branca seria
invisível, razão por que se chama ao fenômeno buraco negro. Comparados com a vastidão de outros corpos celestes, os buracos negros são de pequenas dimensões. Uma vez que estes corpos não emitem luz nem ondas de rádio, as teorias que os astrônomos formulam sobre a sua existência baseiam-se apenas no comportamento dos astros vizinhos, sujeitos à sua influência. Possuindo uma força gravitacional desmedida, os buracos negros atraem toda a matéria que surja nos céus nas suas proximidades. Há mesmo uma teoria segundo a qual acabarão por absorver tudo quanto existe no universo. Olha só que coisa impressionante. Entretanto, vão absorvendo parte dos corpos celestes existentes nas proximidades. Uma estrela supergigante da constelação do Cisne, denominada HDE 226868, em cujas proximidades, segundo se supõe, existe um buraco negro, parece estar a perder nuvens de gás turbilhonante, atraídas pela força gravitacional do seu invisível vizinho. Assim que se aproxima do buraco negro, o gás torna-se invisível, penetrando no que é denominado o horizonte de acontecimentos. Olha só, até mesmo a atração gravitacional dos buracos negros tem um limite. E deve haver um ponto em que a luz não possa libertar-se nem ser absorvida. Neste horizonte de acontecimentos, a luz permaneceria imóvel ou se deslocaria muito vagarosamente. A concretização desta hipótese permite encarar a possibilidade fascinante de nos ser dado poder continuar a ver durante talvez uma eternidade as imagens luminosas no horizonte de acontecimentos. Se, por exemplo, se dirigisse para o buraco negro, um astronauta, vamos supor, poderia continuar a ser visto através do horizonte de acontecimentos decorridos milhões de anos. Ora, no entanto, as hipóteses de qualquer ser humano aterrar num buraco negro são de fato reduzidas, se não impossíveis. Ao aproximar-se do horizonte de acontecimentos, aquelas partes da sua nave espacial ou do seu corpo mais próximas do buraco negro, submetidas a uma força gravitacional mais intensa, seriam esticadas ao longo de uma faixa de quilômetros de comprimento, enquanto a compressão lhes reduziria o volume. Se o astronauta tivesse a possibilidade de observar um relógio bastante longe do buraco negro, os ponteiros pareceriam mover-se mais rapidamente, à medida que se aproximasse do horizonte de acontecimentos, até que deixaria de poder vê-los. Durante a travessia deste horizonte, os ponteiros descreveriam uma trajetória em sentido inverso, e começariam a mover-se mais lentamente, e o astronauta teria a sensação de recuar no tempo, embora o marcador do relógio, no seu relógio, não se alterasse. Uma vez atravessado o horizonte de acontecimentos, o astronauta não poderia escapar. Na realidade, quanto mais esforçadamente tentasse evitar o destino que o esperava, mais rapidamente ele se avizinharia, pois a energia despendida na tentativa produziria um aumento de massa, intensificando a atração gravitacional. Assim que o astronauta se aproximasse do buraco negro, ele e a sua nave espacial seriam despedaçados pela tremenda força da gravidade, e muito antes de aterrarem. Num buraco negro de pequenas dimensões, de massa equivalente, por exemplo, ao dobro da do Sol, demoraria apenas 20 milionésimos de segundo a cair no centro da estrela. E na realidade, para que a experiência tivesse alguma duração perceptível, o buraco negro deveria ser de enormes dimensões. Mesmo no buraco negro de tamanho 1 milhão de vezes superior ao tamanho do Sol, o processo da queda demoraria apenas 10 segundos. Uma teoria capaz de gerar confusão na mente humana
é a de que um homem que alguma vez penetrasse num buraco negro e evitasse a destruição poderia encontrar-se noutro universo, recuando no tempo. Olha só, essa ideia é baseada no fato de um buraco negro parecer comportar-se como o resto do universo, mas ao inverso. Enquanto este se expande constantemente para o exterior, um buraco negro sofre uma implosão contínua, recuando para o interior de si mesmo. E embora a ciência possa explicar um processo de compressão da matéria, que a reduz a uma cabeça de alfinete de uma densidade incalculável, não pode explicar o seu desaparecimento completo. Assim, da mesma maneira que o universo representa um processo de expansão para o exterior, aparentemente infindável, também o buraco negro representa a expansão para o interior, sem um limite calculável. Foi sugerida a existência de um buraco negro na nossa galáxia de estrelas. E alguns cientistas consideram mesmo a hipótese de existência de um desses corpos celestes de dimensões reduzidas no meio do Sol que afete a produção solar de algumas espécies de radiações. Não só, de acordo com algumas teorias, o homem poderia utilizar o buraco negro na produção de energia que satisfizesse os seus próprios objetivos, dirigindo matéria na sua direção e armazenando a energia gravitacional expelida pelo buraco negro quando este a absorve. O buraco negro exerceria, assim, as funções de uma espécie de incinerador cósmico, produzindo energia sempre que nele fosse lançada matéria terrestre. No entanto, outros cientistas contestam a própria existência dos buracos negros. Apenas uma coisa é certa, vejam só, os buracos negros são uma das noções mais intrigantes que chamaram a atenção do homem desde o século passado e que ocuparão os pensamentos dos astrônomos nos próximos anos. Pois é, por hoje é só, mas não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima!